Olá, tudo bem? Hoje eu estou com ela, a professora Adílcima Scardini de Moraes. Possui graduação em Sociologia e em Pedagogia, ambas pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente é professora da Faculdade de Educação de Tangará da Serra, aqui a FAEST, Unicerra, e é também coordenadora de formação continuada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Tangará da Serra. Professora Adílcima, é um prazer tê-la conosco. Boa tarde, o prazer com certeza é meu. Fiquei bastante ansiosa com o convite e com muita vontade de falar dessa trajetória minha na instituição. Acho que o nosso papo vai ser legal. Com certeza. Estamos, como vocês sabem, atendendo a todas as medidas de biossegurança. A equipe de gravação está de máscara, disponibilidade de álcool em gel e nós mantendo a distância mínima exigida. Professora, gostaria então de começar com as nossas perguntas. A senhora tem uma carreira no ensino superior de muitos anos. A maior parte desse tempo atuou na Faculdade de Educação. O que mudou nos cursos de pedagogia, professora, desde a década de 1990 até hoje? O perfil do curso e do acadêmico mudou muito nesse tempo? Sim, com certeza. Então, falar de uma trajetória de 30 anos, né, não é pouco tempo. São muitos dias, são muitas horas, são muitas histórias. Eu iniciei o meu trabalho na Antiga ITEC no ano de 1991. Como aluna ainda, né? Não, como professora. Como professora. Não, parece. Eu tinha acabado de chegar em Tangará, que eu tinha feito a pedagogia em Rondonópolis, pela UFMT em Rondonópolis, né? Eu estava aqui há pouco mais de 6 meses e recebi o convite para trabalhar na instituição. Então, desde então, esses 30 anos, eu estou nessa instituição, na ITEC, que hoje é FAEST Unicerra. O perfil do curso mudou muito, né? Em 30 anos, muitas coisas acontecem. Então, inicialmente, nós tínhamos na instituição, os alunos que cursavam pedagogia, normalmente já eram professores que tinham feito magistério, que estavam em sala de aula e precisavam da graduação, né? Inicialmente era até por conta de salário. Né? Muita gente procurava por conta de salário, melhorar condições de trabalho, todas essas questões. Então, nós tínhamos um perfil de acadêmicos que eram da cidade e tinham muitos que vinham das regiões vizinhas, né? De Nova Olímpia, de Campo Novo, de Nortelândia. Então, alunos que vinham de ônibus de todos os lugares. Nós tínhamos muitos alunos. E o perfil, então, desses alunos era de professores que já estavam na ativa, já estavam atuando. Então, trabalhar com esses professores, que já estavam como professores, era muito fácil, era muito bom, muito prazeroso. Por quê? Porque eles também já eram pessoas com maior idade, né, com perspectiva de vida muito mais elaborada, com outras necessidades, né? E isso era muito produtivo. Com o passar do tempo, essas pessoas foram se formando, né? E o nosso público-alvo também foi mudando. Então, nós começamos a ter alunos que fizeram EJA, adultos que não tinham tido acesso à educação em tempo real, em tempo certo, e daí faz meio que à distância, fazendo provões, e que vinham também fazer o curso de pedagogia. Os próprios cursos de magistério fecharam também. Sim, o curso de magistério, o último ano que nós tivemos o magistério foi em 1997. Então, depois disso, não tinha mais magistério, então as pessoas, para ser professor, tinha que ter o curso de pedagogia, né? Para ser professor de anos iniciais, tinha que ter o curso de pedagogia. Então, com isso, os acadêmicos foram se modificando, né? A estrutura do curso, matriz curricular, adequações também foram sendo feitas para contemplar esse novo público.
Hoje nós já temos na instituição acadêmicos que acabaram de terminar o ensino médio, né, que saem do ensino médio e vêm para a instituição. Mas nós ainda recebemos alunos que estão com 10 anos sem estudar. Então, o distanciamento, né, da academia provoca uma certa dificuldade nas pessoas, né? Então, elas chegam aqui meio receosas, com medo de não dar conta, de não fazer direito. Professora, será que eu vou conseguir fazer o curso? Então, hoje, o acolhimento que a gente precisa fazer também desses alunos é outro, né? De acreditar no potencial deles, de incentivar, de motivar, de ser parceiro, tá? Então, às vezes, a maioria deles tem família, filhos, né? E aí deixa tudo em casa para vir para a instituição no período noturno. Então, isso não é uma tarefa muito fácil. Mas eu estou certo em dizer que pedagogia também tem sido procurada ultimamente como segunda graduação? Sim, sim. Tem muitos professores que já estão na ativa e que atuam nos anos finais e que se apaixonam pelos anos iniciais, né? Porque o encantamento da infância, de ensinar as crianças, é muito grande nas pessoas que estão envolvidas com a prática pedagógica. E aí eles acabam vindo fazer pedagogia para atuar nos anos iniciais. Eu me lembro de uma acadêmica que tinha letras, e aí, num dado momento, o Estado fez o enquadramento e aí ela tinha que atuar no curso de letras. E ela sofreu muito para dar aula no curso de língua portuguesa, porque ela não queria trabalhar com adolescentes. Eu gosto de criança, eu quero trabalhar com crianças. E aí ela terminou a pedagogia e fez o enquadramento na pedagogia para atuar nessa faixa de ensino. Então, e hoje muitos outros profissionais também de outras instituições e de outros cursos também procuram o curso de pedagogia. Então, nós temos, às vezes, nutricionista, assistente social, às vezes advogado, que desistem da carreira e vêm fazer a pedagogia por querer ser professor. Que maravilha, né? Que maravilha, professora. Bom, a legislação educacional também mudou, né? Nós tivemos aí PCNs, depois diretrizes curriculares e agora, recentemente, a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular. Professora, com essas legislações, em especial a BNCC, como que elas afetam o chão da escola? Nós podemos esperar uma mudança no ensino brasileiro ou a BNCC não chegará ao chão da escola? Qual a sua opinião como professora de educação? Então, a parte legal da educação, né, a nossa lei da educação, a LDB, a Lei 9.394 de 96, né? Dezembro de 96, ela já foi modificada, alterada várias vezes, em muitas partes, mas ela é o nosso documento oficial, né? E nós precisamos de trabalhar dentro da legalidade. Então, a lei nos assegura muitas práticas pedagógicas que, às vezes, são dificultosas, porém necessárias, né? E que estão asseguradas na lei. A nossa BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela já estava prevista na Constituição Federal de 1988. Sim. E ela só veio a sair agora, em 2018, 2019. Então, para você ver o atraso, né, que foi chegar nesse documento. Foi um documento contraditório, um documento marcado por mandos e desmandos. Uma hora tem um documento, na hora seguinte tem outro. Mais de uma versão. Mais de uma versão circulando na internet, né? No próprio MEC. Então, foi assim, difícil a gente chegar a um denominador comum com esse documento. Mas eu falo que o documento é o nosso guia. É o que nos assegura
o desenvolvimento de muitas práticas. Por quê? O documento está baseado em 10 competências, e se você observar essas 10 competências do documento, são competências ligadas com atitudes que a sociedade precisa. Por exemplo, a comunicação, a empatia, o direito, o reconhecimento do outro, né, o próprio conhecimento, né, a criticidade. Então, tudo isso são atitudes que a sociedade espera das pessoas no dia de hoje. Então, pensar nesse documento, né, um documento único para o território nacional, é também importante porque as avaliações do Ministério da Educação são aplicadas a mesma avaliação em todas as localidades. Então, se nós não temos esse parâmetro, né, o que é que se trabalha em cada faixa etária, em cada idade, e para isso, né, nós contamos com a psicologia da aprendizagem, com os conhecimentos da antropologia, da filosofia, da sociologia, na construção desse documento. Então, por essa questão de avaliações, ele é muito importante. Mas o que vai dar para cada escola, para cada sistema de ensino, a eficácia também do documento, são os documentos de referência curricular dos municípios, né, de estados e municípios. Tangará da Serra tem o nosso documento, nós temos o documento próprio. As especificidades regionais estão exatamente, as especificidades da cultura, da geografia, do espaço, de todas as questões pertinentes à regionalidade, elas estão presentes nesse documento. Talvez a gente não consiga expressar tudo isso em palavras, mas a gente quer que Mato Grosso esteja inserido nesse documento, que Tangará da Serra seja representado nesse documento. Por quê? Porque isso tem que ser discutido em sala de aula, né? A literatura local, a música local, a poesia local, a extensão territorial, que é imensa, né? Mato Grosso tem uma extensão territorial muito grande, né? É um estado essencialmente agrícola. Então, o que a gente tem de diferente nesses espaços? Né? A identidade do homem que ocupa esse espaço. Então, tudo isso precisa estar nesse documento para assegurar que a prática pedagógica trabalhada nas escolas, ela seja a partir dessas vivências que o aluno vai trazer no seu cotidiano. É importante a professora salientar e falar isso, porque, às vezes, aqueles que não estão habituados a essas discussões leem lá Base Nacional Comum e acham que todos, então, terão o mesmo tratamento em qualquer lugar do país. Mas não, a professora está nos lembrando que há o regionalismo garantido na BNCC. E aí, como a base fala, né, Base Nacional Curricular Comum, as pessoas pensam, então agora nós temos um currículo novo? Não, esse documento não é o nosso currículo. Porque o nosso currículo, ele vai partir da especificidade, da realidade, da vivência, da cultura, das identidades de cada grupo, de cada sala de aula, de cada escola, de cada aluno matriculado. É isso que compõe o nosso currículo. Então, a base é um norte, né? É um orientativo, mas ele não substitui as nossas práticas, não substitui o nosso documento de referência, porque o nosso documento está inserido nele, não substitui o nosso planejamento, o nosso livro didático, ele é um complemento, ele é um norte que vai nos ajudar a organizar a nossa prática pedagógica, as nossas aulas, o ensino, a aprendizagem dos alunos. Ótimo. A senhora está falando em prática pedagógica e a gente sabe que os professores começavam a estudar as alterações exigidas pela BNCC e veio a pandemia, que exigiu também uma reorganização dessas práticas pedagógicas, ensino híbrido, ensino remoto, síncro, quer dizer, uma coisa totalmente inesperada. Professora, dessas mudanças que nós tivemos que realizar em sala de aula, na sua opinião, alguma delas permanecerá
o que nós teremos de permanente nessas experiências trazidas pela pandemia? Boa pergunta. Quando você fala das práticas, né, é bom a gente contextualizar a terminologia. Por que nós hoje utilizamos o termo prática, né? Como a gente está historicizando, os termos que a gente usa na educação, eles vão se modificando. Mas não é porque a gente achou uma palavra nova e quer incorporar. Porque quando eles se modificam, eles vêm carregados de sentido. Né? Eles têm um significado muito grande que fundamenta essa mudança. Não é porque é mais bonitinho. Não é porque é mais bonitinho. Então, quando a gente dizia grade curricular e hoje a gente fala matriz curricular, há uma diferença enorme nessa mudança de termos. E hoje, quando a gente fala de prática pedagógica, nós estamos falando de um conhecimento que é trabalhado primeiramente de forma científica, né? Nós utilizamos a ciência, então não é o que eu acho, o que o aluno acha, mas sim o conhecimento científico. E esse conhecimento científico, ele é organizado em vários aspectos diferentes. Então, a gente trabalha conceito, a gente trabalha atitude, trabalha procedimentos, por isso que são práticas, porque a partir da teoria, o aluno vai pensar a realidade, vai pensar a atitude melhor a ser tomada diante daquele conhecimento. Então, isso faz muita diferença de quando a gente falava, vamos fazer os exercícios, porque os exercícios eram repetições. Né, na maioria das vezes eram repetições. E hoje, quando a gente fala prática pedagógica, nós estamos contextualizando isso de uma forma muito abrangente, trazendo o letramento, trazendo o conhecimento científico, trazendo o pensamento crítico, né, e tudo isso é muito válido na educação que a sociedade espera hoje, né, na educação do século XXI. Quando você pergunta, né, de tudo isso, o que fica? Então, eu acho que a tecnologia é algo que, na verdade, nós resistimos. Né? Nós, professores, de certo modo, resistimos bastante ao uso da tecnologia. Não é de hoje que a gente ouve o termo TICs. Sim, né? não é de hoje. Né? As tecnologias já estavam aí à disposição e nós não utilizamos. Como nós não fizemos uso dessa tecnologia, os sistemas de ensino também se acomodaram, né, de não nos equipar com essa tecnologia. Então, hoje, a aula à distância, mas à distância de modo presencial, você está falando com um aluno que está ali na sala dele. De forma síncrona. Isso, né? E que você está visualizando esse aluno e ele também está te vendo e ele te pergunta em tempo real e você pode esclarecer para ele em tempo real. Então, isso hoje tem um sentido muito importante, porque se não fosse essa tecnologia, nós não teríamos condições de ministrar aulas hoje, né, por conta da pandemia. Como que nós íamos fazer com essas aulas, né? Então, ia ficar mais complicado. Então, eu acho que essa tecnologia de ter o Google Sala de Aula, outras ferramentas, outros aplicativos que a gente usa para gravar, para registrar, para enviar para o aluno, para sua casa, são muito importantes e eles vão permanecer entre nós. Nós estamos aprendendo, porque nós não sabemos muito ainda, eu acho. Então, nós estamos aprendendo, alunos e professores. Porque a gente fala que o aluno sabe mais de tecnologia do que a gente, o aluno sabe navegar nas redes sociais. Mas fazer uso da tecnologia de forma assertiva, de forma a auxiliar o seu aprendizado, também eles não sabem ainda. Então, é um aprendizado para todos. E eu acho que esse aprendizado vai se consolidar. Nós vamos ter que fazer uso disso de agora para frente, porque isso facilita a nossa vida. Né? Tanto dos alunos quanto dos professores. Não só facilita, como eu compreendo que ela também alarga o tempo, né? Ela estende o tempo de certa forma. Porque uma vez que está ali, pode ser retomado quantas vezes for necessário. Com certeza. Interessante. Professora, então nesse novo normal, esse mês nós estamos, comemora-se o Dia do Pedagogo. Então,
Vamos a uma pergunta. Qual é o papel do pedagogo nesse novo normal, nisso tudo que fica? Uhum. Então, Everton, eu penso que o pedagogo, ele, por essência, né, na própria formação, ele já aprende a fazer um acolhimento diferenciado do aluno. Esse acolhimento, o olhar mais sensível para o aluno, para as situações que o aluno enfrenta no seu cotidiano, eu acho que isso vai ser o diferencial do pedagogo. Porque o pedagogo é a pessoa que vai fazer o primeiro acolhimento da criança depois que ela sai da instituição primeira, que é a família. A escola é a segunda instituição que a criança vai fazer parte longe da família, e ali ela vai estar sozinha. A família não está junto. Então, quem vai acolher essa criança é o pedagogo. Então, ele tem que manter o acolhimento, a afetividade, ele tem que estar atento para as emoções, para as questões sociais, principalmente agora, nesse período, porque nós temos crianças que perderam familiares, né, que perderam pessoas queridas, pessoas que tiveram muitas dificuldades econômicas e sociais, estão tendo ainda nesse período, e tudo isso vai causar um dano, né, na vida dessas pessoas. Então, eu acredito que o valor do pedagogo é o valor desse olhar, né, desse acolhimento, de ser sensível ao que está posto, né, daquilo que chega, de ter empatia, de colocar-se no lugar do outro, de comunicar-se com esse outro, né? Mesmo que esse outro seja uma criança muito pequena ainda. Perfeito. Professora, qual a sua mensagem para os jovens que querem ingressar ou acabaram de ingressar no curso de pedagogia? Isso é interessante, né? Porque eu falo que eu estou com 30 anos só aqui nessa instituição, né? Então, eu tenho também a minha carreira no sistema público, no ensino no Estado, né? No município. No Estado, eu já aposentei, no município estou prestes a me aposentar, mas eu não perdi o encantamento, eu não perdi o sonho de uma educação melhor, de realização das crianças, de melhores condições de trabalho para o professor. Eu ainda acredito nessas coisas. E eu acho que nós temos uma carreira de muitas conquistas, né? A gente tem uma carreira de perdas, mas também de muitos ganhos. Nesse momento, principalmente agora com a pandemia, o olhar da sociedade, da comunidade local para a escola e para o professor também se modificou. Nós fomos melhor vistos, nós fomos mais respeitados pelo nosso trabalho, né? O pai fica apavorado, eu não dou conta de ensinar isso para a criança, eu não dou conta de ensinar meu filho, eu preciso do professor, né? Então, essa necessidade que se criou do professor teve o lado positivo, né? De valorização da figura, da postura, da pessoa que está ali na sala de aula, para ensinar, para se preocupando com a aprendizagem das crianças. Então, a mensagem que eu deixo você tem que fazer a pedagogia por escolha, por opção, por gostar de criança, por gostar de gente. Porque se você não gostar, o trabalho vai ser cansativo, né? Eu não me sinto cansada. E por que eu não me sinto cansada? Porque eu me realizo com a minha profissão. Eu gosto da minha profissão. Então, primeira coisa, a gente precisa gostar daquilo que faz. E se a pessoa não for feliz naquilo que faz, pronto, né? Ela não vai ser feliz em nenhuma outra atividade que ela vai fazer. Então, isso é muito importante. Realize-se com aquilo que você faz. Eu acho que essa é uma excelente mensagem, com certeza. Professora Dilcima, a conversa está ótima, mas o nosso tempo também está se encerrando. Então, eu gostaria de abrir o espaço para as suas considerações finais. E, se por um acaso ficou com vontade de dizer alguma coisa que eu não perguntei, sinta-se à vontade. Não, a palavra final é gratidão, né? Eu sou grata por ter tido a oportunidade de transitar por esse espaço, né? Porque
Eu me sinto responsável pela formação de cada pedagogo e cada pedagoga que passou por aqui, que esteve em algum momento sob a minha orientação e sob os meus cuidados. E são muitas pessoas, né? São muitos alunos. Os alunos que a gente tem, a gente não esquece. Né? Nós, professores, guardamos essa memória, né? Feito elefantes, guardamos a memória de tudo. Então, cada aluno que já passou pela minha sala de aula, que já teve, em algum momento, contato comigo para algum tipo de orientação educacional, eles fizeram história para mim também. Eles marcaram também a minha trajetória. Então, essa gratidão, né, é bonita. Eu acho bonita alguém ser grato por aquilo que tem. Eu sou grata por ter transitado por esse espaço e ainda estar nesse espaço formando professores. Eu não me realizaria em outra atividade profissional que não fosse ser professora. Professora Adílcima, muito obrigado. Professora Adílcima, além de colega, é uma amiga e que a gente tem, a vida nos proporcionou. Somos, então, muito gratos, a palavra é gratidão realmente, pela sua companhia, pelo aceite do convite. O papo foi ótimo, eu tenho certeza que os nossos internautas vão adorar. E falando nisso, você que acompanhou o vídeo até aqui, não esquece de curtir, compartilhar e, se não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações e acompanhe a nossa programação. Eu sou o professor Everton Gindre e esse foi o Fala FAEST. Até mais.